vez uma alegria estarmos aqui nesta noite para partilhar a palavra de Deus, dizer que o Senhor continua sendo fiel à tua promessa, sendo fiel à graça, sendo fiel àquilo que Ele tem nos falado, movido o nosso coração, tocado o nosso coração. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos por mais um segundo, colocando esse centro da nossa razão, da nossa fé, voltando todo para o seu ser agora. Diga para o Senhor o quanto você deseja que Ele seja o centro da sua vida. Ele não quer estar na sua cabeça nem na ponta dos teus pés, mas no centro. E dizendo isso, entendendo que o Senhor é o centro da nossa razão, eu já te convido a pegar a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. E enquanto você vai pegando, tomando as palavras de Deus em suas mãos, quero dizer que eu me chamo Edson, sou membro deste grupo de oração Sagrada Família. Juntamente com esses irmãos que aqui estão, nós somos uma família em Deus. E estar aqui nesta noite, estar aqui unidos a vocês, como grupo de oração, como aqueles que separam um dia da semana, às sextas-feiras, para estarmos aqui invocando, experimentando, saboreando, fazendo uma experiência com o Senhor que escuta a nossa voz, fazendo a experiência com Deus que olha o nosso coração e não nos deixa desamparados, mas fala conosco. Nós fazemos parte de uma família, Renovação Carismática Católica, que experimenta um Deus vivo e ressuscitado. Talvez poucos não tenham vivido uma experiência real com o Senhor, que nós chamamos da experiência da nossa vida, que nos mudou, que nos transformou, e que muitas vezes nós até pensávamos depois de um tempo que era emoção, mas que nos abrindo de novo a essa experiência com o Senhor, com o Pai, com o Filho ou com o Espírito Santo, o nosso coração mais uma vez se deixa ser abrasado, se deixa ser tocado, transformado, e nós percebemos que não é uma emoção apenas, é uma vivência real, viva, que acontece em nosso meio. Dentro da Igreja Católica, nós somos a Igreja do Cristo vivo e ressuscitado, que se revela em nós no pão da Eucaristia, mas que nos faz viver a experiência da nossa vida de irmãos católicos no nosso dia a dia, e que no nosso grupo de oração, que aqui neste lugar nós nos reunimos para glorificar e experimentar o amor de Deus, muitas e muitas vezes de forma sobrenatural. Entendendo isso, queria que você tomasse comigo a palavra no capítulo 3, e se você ficou no capítulo 3, vire uma página e vai até o versículo 9. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a partir do versículo 9, ele fala: nós somos operários com Deus, vós o campo de Deus, o edifício de Deus.
segundo a graça que Deus me deu como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, queria que vocês lessem comigo em voz alta o que São Paulo está nos pedindo: com ouro ou com água. Amém. Vamos repetir mais uma vez o versículo 12, para que isso fique guardado, gravado no nosso coração, aquilo que estamos edificando sobre um fundamento plantado em nós. Agora, se alguém edifica sobre esse fundamento, todos juntos, com prata, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra aparecerá. Precisamos compreender isso que o Senhor está nos trazendo nesta maravilha, nesta noite. Compreender de que Paulo diz aos Coríntios: nós trabalhamos como operários de Deus. O nosso papel foi ser mestre de obra, pedreiro, ajudante, eletricista, pintor, encanador. De alguma forma, nesta construção, nós trabalhamos como operários de Deus. E em nós, seus filhos, na fé, em nós, somos o campo, o terreno onde esta construção será edificada. Nós somos um terreno ainda não edificado, mas é ali que será erguido, edificado a morada de Deus, o edifício de Deus, segundo a graça que Ele nos deu por meio de Jesus Cristo. E Ele diz, como sábio arquiteto, como aquele que planejou, como aquele que pensou, como aquele que estudou sabiamente onde colocar esta obra, onde edificar este sacrifício, esse edifício, neste terreno. Eu pus ali um fundamento que ninguém, nenhum outro pode sobrecolocar nele. Eu já marquei a minha Bíblia e eu vou virar ela aqui para ler Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento do apóstolo e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. Até formar um templo santo no Senhor, afirma São Paulo agora aos Efésios. Ele saiu de Coríntios, mas parece que continua a mesma palavra. Ele confirma aquilo que é o objetivo para Paulo, que em nós seja edificado o templo de Deus em nós. E ele diz: coloquei uma pedra angular. Nós ouvimos nas liturgias, nos tempos, principalmente na Páscoa e na Quaresma, que Jesus Cristo é a pedra que os pedreiros rejeitaram e se tornou agora a pedra angular. Para entender
O que é uma pedra angular? Nós temos que desconstruir por algum tempo a forma como nós vemos a edificação, as construções hoje sendo edificadas, porque elas não têm a pedra angular, ela tem os alicerces e as sapatas nos pontos de quina estratégicos para suportar o peso da construção. Na época em que São Paulo está escrevendo, ele está usando o exemplo da construção daquele tempo. E naquele tempo, a pedra angular, ela era escolhida, uma pedra forte, uma pedra especial que era talhada com a finalidade de ser posta exatamente onde hoje nós temos como canto da construção, onde ficam as sapatas para sustentar o peso da construção. Sobre a pedra angular, toda a construção ia se ligar, ela fica de quina, e ali naquela barra, a pedra sustenta a posição das outras pedras que serão sobrecolocadas, porque era pedra sobre pedra que iam sendo edificadas as construções. Paulo está dizendo que ele nos evangelizou, nos chamou uma vida nova em Cristo, colocando em nós não as ideias dele, nem as ideias de Apolo, nem as ideias de nenhum outro, mas o próprio Cristo na nossa fé, no nosso fundamento, para ser em nós a pedra angular, a razão de estarmos aqui nesta noite reunidos. Nem eu, nem você, experimentando e fazendo a experiência do Senhor no grupo de oração, na experiência da Eucaristia, podemos condicionar de que eu só sou católico por causa da minha esposa ou por causa dos meus filhos, ou eu só vou ao grupo de oração porque lá tem um pregador bonito, charmoso, grisalho, chamado Edson, que prega maravilhosamente bem. Você caiu do cavalo se pensou assim. Eu até tenho alguns adjetivos desses, mas não sou a pedra angular. Como não é a pedra angular os condutores deste grupo de oração, como não é a pedra angular aqueles que ficam, que vêm aqui à frente, escolhidos por Deus para proclamar a palavra, como não é a pedra angular as pessoas que impôs a mão sobre você e você experimentou a graça do Espírito Santo. Não são essas pessoas. A pedra angular é aquela que eu disse na introdução desta pregação. A pedra angular é aquele que o qual nós fizemos a experiência e experimentamos que ele é real e é vivo na nossa vida. A pedra angular foi aquele que chegou na minha juventude e me transformou e me fez chegar hoje aos 44 anos, quase aos 45 do primeiro tempo, proclamando que Jesus é o Senhor da minha vida e da minha família. Como é a sua experiência a ser vivida nesta igreja? Não pode ser a pedra angular o grupo de casais que você participa. Não pode ser a pedra angular os irmãos que você ganhou afinidade. Não, são ótimos amigos. Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Mas não ainda é a pedra angular. Ainda não é. A pedra angular é aquela que está no mais profundo do nosso ser, no mais íntimo do nosso ser. É Ele quem nos não deixa olhar atrás. É Ele quem não nos faz perder o rumo, a noção da nossa fé e da nossa caminhada. É Ele, e não pode ser outro. Não pode, diz São Paulo aos Coríntios, nenhum outro pode ser colocado, porque já foi firmado nele, e somente nele. Meu irmão, eu não sei por onde você viveu a sua experiência com Jesus Cristo. Eu não sei onde você passou. Eu passei num grupo de jovens, num retiro de grupo de jovens. Talvez você tenha passado no encontro conjugal. Talvez você tenha tido um encontro pessoal com Jesus em algum retiro, até mesmo no grupo de oração. E Ele é o fundamento, a razão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nesta palavra, ainda que vamos partilhar, que depois que a gente vive essa experiência com Jesus, e a nossa vida é transformada por Ele de forma maravilhosa,
e única, que deixamos de ser e ter atitudes de homens velhos, que nos perseguia e até mesmo nos fez tomar a atitude de dizer: eu preciso deixar de. E quando eu deixo de por algo pelo qual me atrapalha na minha busca para ser o templo de Deus, que nós ainda vamos chegar nessa fase, que eu renunciei porque não condizia com aquilo que o Senhor me chamava para ser o fundamento e a razão da minha fé, e que eu deixei, e quantas coisas nós fomos deixando de lado, algumas vaidades que nos atrapalhavam, alguns vícios que nos impediam, alguns pecados que não condiziam com aquela pedra colocada na nossa vida, com o novo Jesus, com a proposta de Cristo Jesus em nossa vida. E isso começou a fazer a diferença na nossa vida. Vamos dar alguns exemplos de algumas situações. Talvez eu fosse uma pessoa que eu mentisse demais, que eu fazia negócios desonestos, ou até mesmo que a minha vida estava voltada para condições que não agradavam a Deus. Vivia nos meus lábios palavras profanas, eram construídos e edificados por alguns gostos que não condiziam. Talvez a bebida na minha vida me atrapalhava a viver uma vida de fé. Eu trocava a bebida, os momentos de lazer, de estar com minha família, de estar na minha casa, ou até mesmo levando, caminhando com a minha família ao grupo de oração. E eu fui deixando isso para fazer uma caminhada com a minha família. A minha esposa, ela foi deixando de ser tão nervosa e entendeu que ela precisava ser mais acolhedora, mais amorosa, porque ela percebeu que as mulheres do grupo de oração buscavam a sabedoria que não possuía, mas submetia ao Senhor, dizendo: eu preciso ser sábia, porque a palavra de Deus me convida a ser sábia. E você viu exemplos de tantas mulheres que você começou, esposa, a dizer: eu preciso me tornar como esta mulher que caminha. Eu quero ser uma esposa como esta mulher é com o esposo. E nós, homens, fomos olhando para aqueles que já tinham começado a caminhada e visto o exemplo em Jesus Cristo e colocado esta condição para construir esse edifício sobre esta pedra angular. A pergunta do versículo 12, que nós proclamamos todos juntos, é: qual o material eu tenho edificado sobre a pedra angular? A minha vida tem sido construída e edificado o templo de Deus com ouro. E como difícil é encontrar ouro. Não se encontra ouro nas esquinas. É preciso cavar, planejar, fazer negócios, buscar. Ouro é o metal mais precioso do mundo até hoje. Ou seja, o templo da sua casa, da minha casa, da sua morada, vale ouro. Tem valor de ouro a sua família? Tem valido o sacrifício construir e edificar a casa, a sua casa sobre ouro? Ou ouro de touro? Ouro de touro ele parece ouro, reluz como ouro, finge ser ouro para enganar os touros, mas não é ouro. Mas baixarmos um pouco ainda, que não seja ouro, que seja o segundo metal mais precioso na categoria, a prata. Tem valido o sacrifício da prata a nossa edificação do nosso lar, da nossa família, da nossa casa, da minha vida enquanto pessoa? Tem valido o preço de prata? Porque o fundamento, meu irmão, é o melhor que nós temos.
mas a construção somos nós que escolhemos o material. E a palavra diz: mesmo que não seja ouro nem prata, é com pedras. Temos edificado com rochas. Eu ainda não consegui chegar à fesse de colocar nem ouro nem prata, mas eu consigo colocar algumas pedras. Eu consigo construir com paralelepípedo, lajota, blocão. Nós não temos palácios, nenhum de nós. Eu conheço. Não temos palácios. Temos boas casas, boas moradas planejadas, pensadas, reformadas, ampliadas, pintadas, compradas com os vendedores como Alcides. Fazer uma propaganda nele. Decoradas. Não precisa ser ouro nem prata, mas no nosso modelo da nossa casa, a nossa fé tem chegado nesse nível. Nós temos pensado em edificar a nossa casa sobre o fundamento de Cristo. Como nós pensamos na nossa casa, com os mesmos cuidados, com o mesmo zelo. Eu e a Luciana, nós construímos a nossa primeira casa com muito sacrifício. E como a gente tinha que trabalhar para juntar o dinheiro e confiar a um pedreiro a construção da nossa casa, nós, por falta de conhecimento e não ter dinheiro para pagar um arquiteto nem um engenheiro, nós mesmos fomos comprando material, mas comprávamos do bom e do melhor. Ferro 3/8, blocão lá no Soló, de brito. Fizemos um fundamento, levei um engenheiro, perguntei para ele: Amaro, tá bom isso aqui? Ele disse: segura 3 lajes, desse jeito aqui, 3 lajes. Nós colocamos uma, mas aí veio o momento do aterro, e como a gente não estava, confiamos a nossa casa ao pedreiro que nós tínhamos contratado e empreitado, e ele colocou o aterro do jeito que ele queria, da forma que ele pensou. Por fora, bela viola, por dentro, um pão colorado. Ficou maravilhoso aquela casa. Sacrifício, colocamos cerâmica. Não deu para dar uma tinta, nós pintamos de cal, mas era cal com cimento para fixar e não sair na mão, e ficou parecendo tinta. Passamos para dentro, fomos morar. Com alguns anos a casa começou o piso a afundar, e o piso foi fundando, principalmente na sala maior, mas nos outros lugares também dava sinal. Chamei meu engenheiro particular e amigo, Fábio. Os 2 Fábios estavam até comigo essa semana na casa de Amaro, e ele falou: Dinho, você lembra da sua casa, Dinho? Falei: eu lembro, Amaro. E quando eu cheguei lá na casa com Amaro, já tinha um lugar assim que tinha fundado tanto que ele pegou a alavanca e fez assim, ele jogou a alavanca desceu até a tapa. Ele falou: aqui não adianta você colocar nada, você tem que tirar isso tudo e colocar um novo aterro. E que sacrifício! Eu tive que remover, quando eu tirei o piso, remover barro, saco de cimento fechado, empedrou, o cara jogou lá embaixo. Eu ficava isso aqui na casa, porque a base era alta e eu ficava isso aqui. Ele falava: Dinho, você sumia lá embaixo. Um dia eu cheguei lá embaixo, você estava no meio, e eu tive que tirar com as próprias mãos agora, para fazer o aterro de areia,
molhado na água, solado, até chegar no piso para bater de novo. Porque o fundamento era muito bom, mas o material que eu escolhi e a quem eu confiei não é. A quem você tem confiado a edificação da sua fé? O seu grupo de casal? A este grupo de oração? Ou você tem falado, eu vou trabalhar com o Senhor, eu vou aprender com o Senhor, eu vou fazer com o Senhor? E como a gente quebra a cara, meus irmãos, como a gente aprende quando a gente tem que cavar de novo, fazer de novo, e agora a gente fala, nunca mais eu faço uma casa sem um projetinho, nunca mais eu vou fazer. Antes de planejar, antes de executar, me planejar primeiro e saber se eu posso. Nunca mais. O que dá trabalho não é o construir, é o reconstruir. A reconstrução, ela é mais desgastante. Mas deixa eu dizer para você, versículo 13: a obra de cada um aparecerá, o dia do julgamento irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se tua casa foi construída com ouro, o fogo deixará o ouro ainda mais puro, a prata mais reluzente, o bloco não queima. Do rico empreta, mas não derrete. Mas se a nossa casa que estamos construindo for de madeira ou de feno, não aguenta uma semana o fogo, uma hora. Dependendo do fogo, menos disso. O que o Senhor nos chama nesta noite é ser operários para trabalhar a nossa fé, de maneira que ela e nada pode nos derrubar, porque o fundamento da nossa fé não abala. Aquilo na qual nós decidimos construir a nossa casa é Jesus Cristo, e Ele permanece fiel, mesmo se o material que estiver em cima não for de melhor qualidade. Ele vai permanecer firme na nossa vida. Mas se você escolher operar, dar ouro duro, construir no sacrifício, na verdade, não sei nas casas de vocês, mas lá em casa muitas vezes nós olhamos um para o outro, porque a verdade precisa imperar. Às vezes até vamos ficar chateados um com o outro, mas porque a verdade teve que aparecer. Deixa eu dizer, a harmonia do casal, a harmonia conjugal, ela não passa só com flores. A harmonia do casal é mesmo quando a verdade vem à tona e você sabe a fraqueza do outro, mesmo que você chateia, que você não gostou, mas que você sabe que ali está a verdade. Não foi contada sobre mentira, foi sobre uma verdade. Mas se aquela verdade, ela pode ser renunciada, deixada de lado para edificar sobre o nosso lar, aí cabe a cada um de nós abrir mão para edificar sobre a verdade. Não como alguns colocam, você já me conhecia, você sabia que eu era assim quando você casou comigo. Eu te falei que eu era desse jeito, eu te falei que eu gostava de futebol, eu te falei que não deixava o meu salão. Estou usando, não que isso não atrapalha a sua casa. Se dá bem, se a harmonia acontece e edificada é o ouro, que maravilha. Mas eu quero dizer para você que no versículo 16, quando a gente edifica a nossa casa no Senhor, vai dizer que não sabeis que o que nós estamos edificando é o templo de Deus,
é a morada de Deus. O Espírito Santo habita em vós. Cristo é o fundamento da nossa casa, Cristo é o fundamento da nossa vida. Para habitar o Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em casa de palha, não habita, porque ele é fogo devorador. O Espírito Santo vem para nos consumir, e se ela foi edificada sobre o feno e sobre a palha, não resistirá, porque meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é da verdade, e a verdade vai prevalecer, porque o Espírito Santo, que é uma morada real e verdadeira. Sabe por que o Espírito Santo, agora no Novo Testamento, que é um templo onde nós possamos ser morada? Porque no Antigo Testamento, o templo de Deus era um lugar onde somente o sacerdote entrava e encontrava face a face com a Arca da Aliança, onde estava o Senhor. Agora no Novo Testamento, fundamentado na pedra angular que é Jesus Cristo, o Espírito Santo quer que adoremos o nosso Deus no nosso templo, que é o nosso corpo, santo e sagrado, e isso precisa ser trabalhado, vivido. E a experiência nós vivemos neste grupo de oração. A experiência nós experimentamos na caminhada com os irmãos. A experiência, meu irmão, ela requer sacrifícios, porque ela nos chama a viver uma vida na verdade, para que Deus possa habitar neste tempo que somos nós. O Deus que habita em mim, que vive em mim, faz comunhão com o Deus que habita na Luciana e vive na Luciana como minha esposa. O Deus que habita em mim vive em comunhão com Deus edificado com a que habita em você. Por isso que nós somos unidade, porque o templo do Espírito Santo vem ao nosso encontro, vem em socorro às nossas fraquezas, e isso requer luta e requer vitória. Para finalizar, eu queria contar uma pequena história do rei e do bobo da corte. Naquele tempo, não tinha televisão, internet. Então, o entretenimento, o lazer, era os bobos da corte para os reis. E aqueles homens que faziam os reis morrerem de rir nas suas festas, nos seus banquetes. Se o rei amanhecia mal-humorado, chame o bobo da corte. Se o rei estava depressivo, chame o bobo da corte. E ele vinha com suas palhaçadas e suas brincadeiras, com suas histórias engraçadas, para tirar o rei daquela situação. Então, o rei pegou um cetro e entregou para o bobo da corte com um sino. E disse: você é o bobo da corte oficial desse reino. E toda vez que esse sino chegar tocando, é porque a alegria está chegando nesse lugar. E você só vai passar esse cedro quando você encontrar outro bobo mais engraçado do que você, mais tolo do que você, que faz todo mundo rir. E quando todo mundo estava reunido, que via um sino tocar, a alegria estava chegando, o bobo da corte estava chegando. Mas esse rei caiu em doença e enfermidade. E alguém precisava alegrar o rei. E o bobo da corte chegou para alegrar o rei, mas o rei não ria, enfermo. E ele disse para o rei então: majestade, sei que o senhor está assim, o senhor pretende coisa. Ele falou: pelo meu estado, eu acho que irei fazer uma viagem. Ah, uma viagem, majestade? Sim, uma viagem. E quanto tempo o senhor vai levar nessa viagem? Quando nós vamos ficar sem você? Não espere por mim, não sei o tempo que irá levar essa viagem. Mas tenho tido certeza que irei. Mas o senhor já sabe com quem o senhor vai deixar o reino? Falou: já escolhi uma pessoa. Quando eu sair, eles vão saber quem é o nome, já está guardado, gravado o nome na minha coroa.
Ah, é, majestade. E vossa majestade já escolheu os ministros? Já escolhi os ministros. Vossa majestade, preparado para entrar nesta viagem, para tomar essa viagem. O senhor planejou essa viagem, não planejou, vossa majestade? Ele falou, não, eu não planejei. Então, vossa majestade, por acaso essa viagem é a morte? E o rei disse, foi majestade, tome certo. Eu encontrei outro bolo maior que o senhor. Sabia que esse dia ia chegar. Sabia que essa viagem iria acontecer. E o Senhor com todo esse palácio, ouros e pratas. O Senhor não preparou essa viagem. A casa que você está edificando não é essa morada terrena. A casa que eu e você preparamos é para me dar uma morada celeste. Onde diz a palavra do Senhor que são ruas de ouro, pérolas